Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja com todos. Conta-se que entre o século VI e VII antes de Cristo existia um homem chamado Esopo, a quem se atribuem uma série de fábulas que até hoje são contadas. Esopo era um escravo e se diz, a lenda, diz a história, que era muito culto. E num certo dia, ele testemunha uma conversa entre o seu amo, um militar da antiga Grécia, e um convidado, confabulando sobre a vida, a respeito da virtude e dos vícios do ser humano. Esopo pede licença ao seu amo e diz: meu amo, se tu permitires, eu irei ao mercado aqui perto e trarei para os senhores a maior virtude de um homem. Seu amo estranhou, mas permitiu. Então vai, Esopo, me traga. Esopo foi, passado algum tempo retornou e entregou ao seu amo um pacote. Seu amo abriu e ali encontrou algumas línguas. Olhando para o Esopo, como perguntando, o Esopo diz: meu amo, aí está a maior virtude de um homem, porque é com a língua que elogiamos pessoas, enaltecemos pessoas, amparamos pessoas e levantamos o ânimo daqueles que convivem e que passam pelo nosso caminho. Seu amo ficou admirado com a esperteza, com a inteligência daquele escravo. Mas aí ele fez um desafio ao Esopo. Esopo, eu aceito a tua forma de mostrar a vida e esse lado filosófico. Mas agora eu gostaria que você me trouxesse, já que me trouxeste a maior virtude de um homem, me trouxesse o maior vício de um homem. E Esopo disse: pois não, meu amo, se tu me permitires ir até o mercado, eu lhe trarei o maior vício de um homem. E ele assim permitiu. Esopo foi, voltou com um pacote semelhante ao anterior. Seu amo abriu e ali ele encontrou umas 3 ou 4 línguas. E admirado disse: Esopo, estás de brincadeira? Ele falou: não, meu amo. Eu lhe trouxe o maior vício da humanidade, porque é com a língua que se destrói vidas, se destrói reputações, se destrói famílias, se matam pessoas, se prejudicam pessoas, e aí por diante. Seu amo ficou admirado com a inteligência daquele escravo. E conta-se que ele assinou, no mesmo dia, uma carta de alforria, deu a Esopo e disse: Esopo, tu estás perdendo tempo ao meu lado. Estás livre para seguir. E diz, depois disso, que Esopo elaborou todas as suas fábulas que até hoje são conhecidas. Vejam, meus amigos, a história
é interessante e ela serve para todos nós, decorridos todo esse tempo, que muitas vezes não sabemos frear a nossa língua. E na fase atual em que vivemos, as nossas línguas são estendidas para a rede social, onde muitas vezes são usadas também para o lado negativo, destruindo reputações, destruindo pessoas e daí por diante. E muitos também a usam para o bem, enaltecendo as pessoas, amparando, elogiando e daí por diante. Nada mudou. É que hoje temos mais condições até de fazer aquilo que precisamos e que temos vontade de fazer. Emmanuel nos diz que o maledicente é a grande vítima de si mesmo. Alguém já disse, falar mal dos outros é uma forma desonesta de falar bem de si mesmo. Várias vezes já ouvi psicólogos dizendo que o maledicente tem uma autoestima muito baixa. E quanto mais baixa essa quanto mais baixa for essa autoestima, maior é a tendência de falar mal dos outros. Por essa razão é que devemos investir em nós mesmos. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na parte introdutória, nós temos ali os Espíritos dizendo a respeito de Sócrates, dizendo que ele é o grande precursor do cristianismo. E na parte interna, em uma das respostas que o Espírito dá a Kardec, ele fala que o grande segredo, o próprio Sócrates já disse, um grande sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Eu lembro que quando eu era criança, existia uma senhora na rua onde eu morava, que ela contava histórias para as crianças. E as histórias eram contadas, muitas delas em capítulos, como se fosse uma novela. E nós adorávamos. Não tínhamos televisão. E as criançadas em geral adoravam aquelas histórias. E eu lembro que, certa vez, um dos meus amigos passou a fazer uma crítica a uma pessoa. E ela chamou esse menino e disse, meu filho, quando quiseres falar mal de alguém, pense em Jesus e veja quanto ele nos ensinou aqui na Terra. E se mesmo assim você continuar querendo falar mal, fale de Jesus, porque certamente sobrará muita coisa boa, porque ele só deixou coisas boas na Terra. Então, queridos companheiros,
A conclusão é que, para agirmos e seguir o nosso Mestre Jesus, temos que pouco a pouco tentar colocar o reino de Deus em nosso coração, nos libertando dos vícios que ainda carregamos conosco. Jesus também falou a respeito desse assunto, quando disse, segundo Mateus, no capítulo 12, versículo 36 e 37, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E disse mais, que toda palavra inútil que os homens disserem, dela prestarão conta. E disse mais Jesus, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai pela boca. Isso é o que contamina realmente o homem. Certa vez pediram para o nosso querido irmão X, Humberto de Campos, para que ele desse algum conselho para a humanidade. E ele disse, depois que a humanidade teve Jesus e os inúmeros conselhos e exemplos que ele deixou legado, quem sou eu para dar um conselho à humanidade? Mas eu gostaria de contar uma história. Então ele conta uma história que ocorreu exatamente com Sócrates, esse grande sábio da humanidade, em que um amigo dele se aproximou e disse, eu tenho uma coisa para lhe contar, um segredo. E ele respondeu, antes de você me contar, você passou pelos 3 crivos? 3 crivos? Mas o que é esses 3 crivos? Falou, o primeiro deles é a verdade, o segundo, a bondade, e o terceiro, a utilidade. E aquele que lhe foi contar, viu que não atendia nenhum desses 3 itens. Então, toda vez que sentirmos o impulso para falar de alguém, os Espíritos nos aconselham que passemos também por esses 3 crivos, a verdade, a bondade e a utilidade. E se não atender nenhum desses itens, devemos nos calar. Obrigado a todos e fiquem na paz de Jesus, aquela paz que Ele nos prometeu, aquela paz que só Ele pode nos dar. É a paz que o mundo não nos dá. Boa noite a todos.